E aí, família, firmeza total, mano. Como vocês estão, velho? Vão se cuidando. Passa o alquinho aí, hein, mano. Bonito no bagulho. Deixa eu ver se o bagulho tá rodando aqui. Tá gravando. É isso mesmo, cachorro. Então, demorou. A aula de hoje é uma aula muito importante. A gente tá mudando tudo, né? Eu já dizia o Raul Seixas, né? Uma metamorfose louca. Esse bagulho da quarentena tá mexendo muito comigo, parceiro. Então, eu tô me adaptando numa velocidade até considerável, né, na minha opinião. Então a gente vai estar mudando todo o formulário aí de como a gente vai lidar com esses conteúdos durante esse período de pandemia. Então basicamente a gente vai ter três partes desse processo de aprendizado. O primeiro dele a gente vai falar de aulas de conteúdo, então conteúdos no máximo de 20 até 30 minutos, contendo 5 minutos de intervalo dentro dessas aulas de conteúdo, certo? E a partir disso, essas aulas, a gente posteriormente vai trabalhar com uma aula de questão, beleza? Uma aula em torno de 15 minutos aí, beleza? Então, ao todo, fechando no máximo 45 minutos durante 15 dias aí, essas duas aulas. Victor, ficou um pouco confuso, essa porra tá meio louca ainda, tá ligado? Mano, você tem que chegar na moral, engole o bagulho, pega o celular, manda mensagem pra mim nessa porra e fala, mano, preciso trombar você numa live aí, numa live não, né, caralho, no Meet ou no Hangout, tá ligado? Fazer uma transmissão, certo? E aí a gente resolve isso em uma transmissão no horário que for suave pra você em meia hora, pá. A gente tira todas as dúvidas, repassa tudo, faz uma discussão, uma conexão muito mais direta. Isso pra mim, mano, pra mim aprender foi muito e foi fundamental, certo? Então a gente vai passar por esses três processos. No final deles, eu espero que a gente tenha todas as arestas aparadas dentro de cada temática aí que mais cai no vestibular, beleza? Então vamos continuar e taca ali nessa. Hoje a gente vai falar de dois temas muito importantes que caem bastante no vestibular, o ciclo da mineração e a América Espanhola. O ciclo da mineração eu vou só introduzir, vou trazer só uma questão, certo? Que trata uma questão muito importante. E a América Espanhola eu vou trazer três questões aí para você, beleza? É um tema que cada vez mais cai no vestibular. Então, se você for fazer duas, três provas, pode ter certeza que desses dois temas você vai fazer pelo menos umas cinco questões. Se você fizer duas provas, você vai fazer pelo menos umas cinco questões. Pode ter certeza, cachorro. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão é uma questão de nível médio, certo? É uma questão da Unesp de 2017, do ciclo da mineração. Só vou trazer uma, posteriormente eu vou repassar essas aulas de refazê-las, eu vou reestruturá-las e a gente vai fazer uma aula específica só de questões de ciclo da mineração, beleza? Então vamos lá. Então, em meados do. Meados. Tá certo. Tá falando em meados de 2017. Não. O Nesp 2017. Em meados do século, o negócio dos metais não ocuparia senão o terço, ou bem menos, da população. O grosso dessa gente compõe-se de mercadores de tenda aberta, oficiais dos mais variados ofícios, boticários, né? Prestamistas, estalajadeiros, sei lá que porra é essa, irmão, taberneiros, essa eu sei, advogados, médicos, cirurgiões barbeiros, burocratas, clérigos, mestres escolas, tropeiros, soldados da milícia paga. Ou seja, ele está falando de diversas pessoas, e sem falar nos escravos, cujo total, segundo os documentos da época, ascendia a mais de 100 mil pessoas escravizadas só nessa região da mineração, trabalhando nessa atividade da mineração, só nessa atividade. Mas a gente viu que tem diversas outras atividades dentro disso que ele detalha muito bem aqui em cima, no meio do texto, tá? Então vamos lá. A necessidade de abastecer toda essa gente, ou seja, tem um monte de gente, provocava a formação de grandes currais, né? A própria lavoura ganhava alento novo. Então a própria lavoura, sem ser a da cana de açúcar, ela começa a desenvolver-se para abastecer e alimentar todas essas pessoas que foi citada nesse texto. Esse texto é do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, é
O Sérgio é um historiador muito importante que a gente tem na história do Brasil. Ele tem uma escrita muito suave, muito didática, né? A gente vê por esse texto, é maravilhoso essa questão, beleza? Então vamos lá. De acordo com o excerto, certo? Então é uma questão de interpretação de texto, beleza? Então tem que focar nesse excerto. É correto concluir que a extração de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII, beleza? Quando a gente fala de acordo com o excerto, a resposta não está aqui, mas você tem que responder, você tem que procurar uma questão que esteja alinhada com isso daqui, entendeu? Alinhado com isso daqui. Então vamos lá. Pode ter mais de uma certa ou não, mas a certa mesmo é que vai estar alinhada, beleza? Então vamos lá. Letra A, impedir o domínio do governo metropolitano nas áreas de extração e favoreceu a independência da colônia. Ele não fala isso no texto, né? E na realidade isso está errado, porque o governo metropolitano ele aumentou a dominação através das casas de fundição, das derramas. Uma delas, inclusive, foi o estopim da Inconfidência Mineira, certo? Como a gente falou. Letra B. Bloqueou a possibilidade de ascensão social, já tira daí. Isso daqui é uma coisa que a gente devia. Isso daqui tem que estar martelado na cabeça de vocês depois daquela aula. Ok? Existe uma possibilidade de ascensão social muito maior. Não é fácil, mas muito maior do que na sociedade do engenho da cana-do-açúcar, do senhor de engenho e do escravo. Certo? A mineração, você viu que tem muitas pessoas dentro dessa atividade e eu trouxe um excerto daquela aula que a gente falava exatamente disso, beleza? Então, muito importante, isso aqui ó, já tira. Letra C, provocou um processo de urbanização e articulou a economia colonial em torno da mineração. Essa daqui é certa, irmão. Por quê? Porque a gente viu que o Sérgio, ele fala o quê, ó? Premistas, estaleiros, taberneiros, advogados, médicos, cirurgiões, burocratas, clérigos, mestres de escolas, soldados, tropeiros, todos eles vão viver onde, querido? Na cidade, né, coxa? Então, mano, o cara vai, rola um processo de urbanização muito forte, certo? Além disso, né, o que que ele fala aqui? Além disso, ele articulou a economia colonial em torno da mineração. Então, tudo isso daqui se desenvolveu por causa do quê? Da descoberta do ouro através das empreitadas dos bandeirantes, certo? Dos mestiços bandeirantes. Beleza? Então a alternativa certa é a C. Beleza? As outras duas estão muito erradas, então eu já vou nem passar, irmão, porque a gente é uma economia agroexportadora, inclusive até hoje, né? E se a gente excluiu a B, a gente excluiria a E também por causa do começo da E. Beleza? Então vamos lá. Então agora é uma alternativa, agora é uma questão de América Espanhola, a gente vai tratar mais duas delas, sem cesse, além dessa. Essa daqui é uma questão difícil, tá? As outras duas são de médio, que são de interpretação. Essa exige mais, beleza? Então aqui a gente tem o mapa da América do Sul, e aqui a gente tem Quito, a cidade do Equador, né? Carajamarca, do Peru, né? E Cusco, que eu não sei onde fica essa região aqui, mano, não vou arriscar falar, beleza? Então aqui é um mapa que tem uma região destacada aqui. Vamos ver o que ele fala aqui no texto. A região que aparece no mapa corresponde ao território que os Incas, esse território aqui, dominaram por alguns séculos antes da chegada dos espanhóis ao continente americano. Esse povo ficou conhecido por saber aproveitar todos os recursos naturais, inclusive de áreas distantes ou de condições climáticas não muito favoráveis à agricultura. Lembra que aqui a gente tem o Cordilheira dos Andes. Não precisa lembrar disso, mas se lembrar já começa a matar muito a questão. Beleza? A forma como esse povo conseguiu lidar com a natureza, extraído dela os recursos naturais necessários ao seu abastecimento, está relacionada ao que? Ao que? Então, como eles conseguiram sobreviver através de todas essas condições climáticas ruins, tudo aquilo que não proporcionava ele ter condições mínimas de vida, de plantação para ter a sua comida mínima para sobreviver. Vamos lá, letra A. O uso dos avanços, o uso de avançados instrumentos de ferro na agricultura e de animais de tração para auxiliar na atividade de plantio e colheita. Olha, essa questão de usar animais de tração para plantio e colheita, eu acho que não é exatamente o que ele fala no texto, né? Então, assim, no texto ele está destacando,
técnicas que estão envolvidas, né, não só instrumentos, né, mas que está relacionada a uma questão íngreme da região. Então vamos deixar essa aqui de lado porque ela pode estar certa, beleza? Então vamos lá. O conhecimento das mais variados pisos ecológicos, onde podiam caçar, pescar, coletar pequenos frutos silvestres, visto que eles conheciam a agricultura. Essa porra tá errada, né, irmão? Eles, eles conheciam eles tinham alta tecnologia de agricultura, tá? Então não desconhecia essa porra. Letra C. A sabedoria xamânica sobre astronomia, técnicas hidráulicas e fertilização química dos solos que lhe permitiu alcançar grandes produção. Não, né, mano? D. O domínio da irrigação, ó, uma terra árida, você consegue irrigar e transformar ela em fértil. Conhecimento dos solos, isso aqui aconteceu também no Egito, inclusive, né? O conhecimento dos solos e da hibridização de sementes, ou seja, você selecionar sementes e transformar elas cada vez mais plantas mais fortes, né? Técnicas de construção de degraus para os plantios nas encostas das cordilheiras. Essa é a questão. Matou. Por quê? Porque aqui ela está destacando todos os pontos que a gente pontuou naquela aula de América Espanhola, certo? Quando a gente fala dos Incas. Um exemplo dela, isso daqui. Se você lembra dessa imagem, você mata a questão. Você não precisa lembrar da imagem, por isso estou falando, é uma questão difícil, certo? Né? Você tem que lembrar que os Incas, o Império Inca, ele fazia esses degraus aqui, isso aqui chama terraceamento. Né? Então aqui ó, você vê que o território é muito íngreme, tem várias montanhas. Como você planta numa ribanceira dessa? Fazendo isso, só isso. Porque a planta, se colocando ela aqui, vem a chuva, ela carrega tudo para baixo e leva embora no rio. Então como você faz? Você consegue parar essa água, a velocidade da queda da água e fazer que essas plantas se desenvolvam aqui e através desse rio irrigar elas. Beleza? Então essa é a alternativa correta. A alternativa D. Beleza? Então vamos lá. Unesp 2017, os deuses disseram entre si depois de criar, essa alternativa é média, tá? Essa questão é média. Os deuses disseram em si depois de criar o homem: o que os homens comerão? O que os homens comerão? Ó deuses, vamos já todos buscar o alimento. Enquanto isso, as formigas vermelhas estavam colhendo e carregando os grãos de milho que traziam de dentro do Tonacatepel. Sei lá que porra é essa, é uma montanha, irmão. Os deuses, tchau, tchau, encontrou as formigas e lhe disse: diga-me, onde você escolheram os grãos de milho? Muitas vezes lhe perguntou, mas as formigas não quiseram responder. Algum tempo depois, as formigas disseram a Messi lá e apontaram o lugar ao Ronaldinho Gaúcho. Se transformou em formiga negra e os acompanhou. Desse modo, Messi acompanhou as formigas vermelhas até o depósito, arranjou, mano, uma história de umas formigas onde ele falou que o cara, a formiga ia falar onde que a comida que os humanos iam comer estava. Beleza? Então vamos lá. Ali os deuses mastigaram e puseram na nossa boca para nos rebustecer. Ou seja, coisa de mãe mesmo, né? Você mastiga e dá pro bebezinho ali. Coisa de pai e mãe, né, cachorro? Beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Você tá vendo que é uma primeira coisa. Esse texto aqui é meio tipo historinha, né? Você vê que isso aqui não é científico, isso aqui é pensamento mitológico, irmão. Isso é uma história mitológica, tá? Para explicar ali da onde veio os alimentos, da onde eles comem, tá? Isso aqui é uma explicação mitológica. Beleza? Isso aqui não é ciência, cachorro. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Promove a divulgação das qualidades nutricionais do milho para o fortalecimento dos guerreiros mesoamericanos. Acho que não, né? Ele fala de formiga, do Messi, do Ronaldinho, não, né? Oferece uma explicação mítica, para a importância do milho na base da alimentação dos povos mesoaméricos. Matou, irmão. É essa, quer ver que é essa? Letra C. Demonstra sustentação histórica e claro desenvolvimento de pensamento lógico e racional. Não, né, mano? A gente tá falando de formiga e deuses, né, cara? Não. Lógico racional no sentido europeu, tá? No sentido europeu, tá, quebrada?
Procurar justificar o fato de apenas os governantes dos povos mesoamericanos. Não está falando nem de governantes. Revela a influência das fábulas europeias, não, né? A gente não está falando de fábula, são deuses da região, né? Não são deuses europeus, beleza? Então, já mata ali no início. Oferece uma explicação mítica. Matou, letra B. Então, essa questão você resolveria ela basicamente com a aula do quê? Com a sua aula de literatura. Você tem com o Maneli, tá ligado? Você já matava essa questão fácil. Beleza? Sem aula de história mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Questão 19, a última, tá? Uma prática comum aos povos mesoamericanos foi a construção de cidades. As cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal. Ó, presta atenção nessa porra. As cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal aos seus habitantes. Ou seja, as pessoas que se reconheciam como pertencentes a tais cidades e não como indígena. Certo? Indígena foi o nome que eles deram a quem os europeus e espanhóis deram a esses povos da América Espanhola e chamaram eles de indígena, tá? Mas não são assim, beleza? Termo que começou a ser utilizado pelos espanhóis, ele fala, né, que bosta, para referir-se aos milhares de grupos que se autodenominaram mexicas, cholutecas e a tribo do Messi aí também. Dependendo da cidade que habitavam. Firmeza? Então, dependendo da cidade que você habitava, você tinha uma tribo, você tinha uma etnia, você tinha uma cultura muito bem estabelecida, muito bem estruturada entre uma cidade muito que existe um comércio. Então, a gente está falando de império, irmão. A gente está falando de império mesmo, certo? Então, a gente está diferenciando muito bem eles. Eles vivem em cidades, beleza? Não é tribos, mas em cidades. Eles deixam bem claro isso. É as cidades. Beleza? Construção de cidades. Beleza? Beleza? Então vamos lá. As cidades, de novo, existentes na América Central e no México no período pré-colombiano. Vamos ver alternativas. Foram objeto de disputa entre lideranças indígenas e conquistadores espanhóis, pois eram situados em áreas próximas ao litoral. Se for pensar na Guatemala, sim, mas não em toda a região, tá? Então essa questão ela tá meia certa, tá? Ela não tá certa por completa. Vamos ver se a gente encontra uma mais alinhada com o texto. Eram centros comerciais, políticos, religiosos que contribuíam para a caracterização e diferenciação dos habitantes da região. Matou, irmão. Cada cidade você é de uma tribo, você é um povo. Matou. Alternativa B. Beleza? Acho que nem precisa ler o restante, né, irmão? Isso é muito fácil. Beleza? Então é isso, quebrada. 17, 18 minutinhos aí. Como teve uma introduçãozinha, uns negocinhos que a gente tem, um bate-papo que a gente teve que discutir direitinho, então a gente acabou passando um pouco, tá? Mas vai ser em torno de 15 minutos essas aulas. Firmeza? Tamo junto, é nóis, quebrada. Fechou.